E Jesus enfrentou a dor da injustiça. O Filho do Homem, o homem santo, iria padecer na mão daqueles para quem ele veio. Ou seja, os líderes judeus estavam condenando a Cristo, levando até Pilatos. Ele estava enfrentando a rejeição do alvo do amor sacrificial deles. Como é duro enfrentar a rejeição. E Jesus estava passando por isso. Porque esses homens não sabiam, não tiveram discernimento espiritual para saber quem era Jesus. Eles estavam preocupados com a sua vida, com os seus cargos, com o poder, o que eles tinham. Eles estavam diante do Filho do Deus vivo e eles não percebiam. E Jesus enfrentou a dor da traição. Ele investiu 3 anos com amor, escolheu, ensinou Judas, e Judas o traiu. Quantos sofrimentos, quantas dores Jesus passou. Os discípulos agiram precipitadamente com Pedro. Foi lá, decepou a orelha do soldado quando eles foram prender Jesus. Ação precipitada. Quando precisavam agir, vigiar com ele, dormiram. E quando precisavam estar lá na crucificação, não estavam. Aparentemente só estava lá João. Então, tudo isso estava acontecendo. Mas olha o que Jesus nos ensina. Nessa passagem nós vemos 5 atitudes de Jesus para enfrentar as dores da alma. E ele nos ensina. A sua primeira atitude foi retirar-se para o Getsemane, que provavelmente era um orquidário de propriedade de um amigo dele. E ele vai para lá para encontrar um refúgio seguro, para estar a sós com Deus e com alguns discípulos. Muitas vezes nós precisamos também desse cuidado, encontrar um refúgio para o momento difícil que vamos enfrentar. Em segundo lugar, Jesus ele fala de si mesmo, ele expõe o seu coração, ele conversa com as suas emoções. A fé cristã não vai nos impedir de passar por dores difíceis, momentos difíceis. Por isso nós temos que aprender a confessar como também estamos sentindo, para a nossa alma, para acalmá-la, a Deus e a pessoas que nós podemos considerar confiáveis. Porque a cura começa quando nós abrimos a nossa alma. Nós temos discernimento do que estamos pensando, do que estamos sentindo, nós vamos distinguir, filtrar. E quando nós começamos a dialogar com as nossas emoções, aquela dor mental começa a diminuir, sabia disso? Terceiro lugar, Jesus tinha amigos espirituais, e Ele os convidou para estar com Ele, Ele os escolheu. Nós precisamos também ter amigos em quem nós podemos confiar, para abrir a nossa alma, para entrar conosco no nosso Getsemane, naquele momento que nós temos que estar lá para refletir antes de uma decisão muito difícil. Em quarto lugar, Jesus intensificou a sua oração. Ele sabia que era um momento muito difícil, mas que o Senhor, o seu Pai, o Abba, o Paizinho amado, estava com ele naquele momento, continuava com ele. Então, a sua relação com Deus fortaleceu através da oração. Em momentos difíceis, a nossa relação com Deus é fortalecida através da oração. Em quinto lugar, Jesus submeteu a sua vontade a Deus. Ele não quis controlar aquela situação, ele não quis ficar centrado em si, no sofrimento que ele teria que passar, focado em si. Ele falou que seja feita a vontade do meu Pai. Porque a vontade de Deus, ela é sempre melhor. Mesmo que ela seja dolorosa em algum momento, ela sempre será melhor para as nossas vidas. Por isso nós temos que ter cuidado
o nosso desejo de sermos autônomos, resolvemos as coisas por nós mesmos, nos leva a erros. Quando as dores da alma tomam conta do coração, a gente quer resolver tudo do nosso jeito, assumir o controle. Nós temos que submeter a nossa vontade ao Senhor, porque os nossos sentimentos e sofrimentos podem ser reais, mas nem sempre eles são verdadeiros, porque a situação nós estamos enxergando com as nossas próprias lentes e podemos estar nos tornando vítimas em situações que realmente nós não somos. E nós vemos exemplos na Escritura Sagrada de homens que conversaram com a sua própria alma. Davi, lá no Salmo 42, ele estava passando por um momento terrível, sendo perseguido por Saul. O que ele faz? Ele vê que a sua alma está batida, ele fala: ó minha alma, por que você está batida? Ele dá uma ordem: descanse em Deus, você ainda o louvará pela salvação da sua face. O que Davi fez? Ele pegou o seu homem espiritual, o seu eu espiritual, para ser gestor da sua mente, das suas emoções. Ele não deixou que a sua mente o escravizasse naquele momento, mas ele decidiu o que pensar, o que sentir, e nós podemos fazer de igual modo. O filho pródigo também, quando ele viu que tudo que ele tentou levou a ele à ruína, à miséria, ele pensa: na casa do meu pai há comida, eu posso voltar lá e ser o empregado do meu pai. Aí ele vai ensaiando um discurso no caminho, ele vai conversando com ele mesmo. E Paulo, o que diremos de Paulo? Como Paulo descreve os seus conflitos internos. Romanos 7,19, Paulo fala assim, algo muito importante, que isso vale para nós mesmo todos os dias da nossa vida. Ele disse: não faço o bem que eu quero, mas eu faço o mal que eu não quero. Paulo estava distinguindo que o que ele estava fazendo, as atitudes estavam sendo geradas por pensamentos, por sentimentos errados. Nós não podemos ser reféns, nós temos que dominar todos esses pensamentos errados, repudiá-los e seguirmos adiante, porque há noites difíceis, sim, há noites difíceis, como aqui a do salmista. O Dr. Martin Lloyd Jones, ele falou algo tão importante, ele falou assim: olha, que coisa importante Davi está falando aqui. Nós precisamos conversar com o nosso eu. Isso não é introspecção, não é você se fechar, mas você precisa conversar com o seu eu. Você precisa falar ao seu eu, antes que o seu eu se desespere e venha falar com você, todo desesperado para te descontrolar. Você precisa dizer ao seu coração as verdades que ele deve crer. Em que devemos crer? Na palavra de Deus, no que o Senhor nos prometeu. Ele prometeu que estaria todos os dias conosco, e essa promessa é válida até a eternidade, sim. Então nós não somos resultados, como a sociedade pensa, nós não somos resultados do que acontece conosco. Não, nós não somos. Nós somos resultados do que nós estamos dizendo para o nosso eu, para a nossa mente. Se você repetir para a sua mente sempre a palavra de Deus, a ordem: aquieta a alma, porque você está batida, confia em Deus, a tua mente vai começar a te obedecer. Você está assumindo a direção da tua vida, você está buscando colocar tudo em equilíbrio. Quem sabe hoje não é um dia para você fazer isso? Muitas coisas, muitos pensamentos, muitas situações, muitas decisões erradas. Reveja escolhas erradas, comportamentos, falas erradas. Reveja e coloque tudo isso à luz do Senhor. Jesus é o nosso grande mestre. Jesus é o único que pode dar todo o direcionamento para nós. Nós temos que aprender a estabelecer prioridades. Nós temos que aprender a falar com Deus do que sentimos. Nós temos que aprender a falar com a nossa alma.
e escutar pessoas em quem nós podemos confiar.